Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A primeira ocasião que fazemos algo é sempre memorável. Seja, por exemplo, a primeira ocasião que talvez você se lembre que tenha ido ver um filme, ou a primeira ocasião que você viu assim um edifício especial, ou seja o que for. Mas igualmente, também há algo muito especial quando o Espírito Santo foi dado pela primeira vez. E isso é descrito em Atos capítulo 2. E vemos em Atos capítulo 2 que quando o dia de Pentecostes tinha chegado, então o Espírito Santo foi dado. Vejamos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1. Diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí vê-se que foi a primeira vez que receberam o Espírito Santo, os membros na igreja primitiva. Ora, sabemos que Cristo é as nossas primícias. Vejamos também em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Vemos aqui, versículo 23, cada um, porém, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por isso Cristo é as nossas primícias, é o simbolismo das primícias. Nós, por outro lado, somos um tipo de primícias. Veja também em Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E por isso vê-se aqui, nós, que cristãos, somos como as primícias, que um dia, na ressurreição, seremos realmente as primícias. Aí vê-se um simbolismo do dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes é um dia que representa este ato de recebermos o Espírito Santo para sermos um tipo de primícias. Vejam, por exemplo, quando o dia de Pentecostes foi as instruções de como observar o dia de Pentecostes, digamos assim, foram primeiro dadas. Isso vê-se em Levíticos 23. Em Levíticos 23, começando no versículo 5, Levíticos 23, começando no versículo 5, diz, ao primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 do mês, aos 15 do mês, é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. E depois diz, no primeiro dia tereis santa convocação, e por 7 dias celebrareis essa celebração, e depois diz, assim no versículo 9, diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. E por isso estamos aqui a ver que era este período, temos a Páscoa,
Depois temos o período por 7 dias dos dias dos pães asmos. E durante o período dos pães asmos, no dia imediato ao sábado, que é o que chamamos hoje em dia o domingo, o sacerdote moverá este molho, o molho de cevada. E depois de ter feito isso, as pessoas devem contar 7 semanas. Veja aqui no versículo 15. Contarás para vós outros desde o dia imediato ao sábado, isto foi o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas, que basicamente completará 7 sábados. 7 semanas. Até ao dia imediato, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, porque 7 semanas, com 7 dias por semana, 49, e o dia imediato a isso é o 50º dia, que então é o domingo. Esse 50º dia, desse aqui no versículo 17, das vossas moradas trareis 2 pães para ser movidos, e das 2 dízimas de uma efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. E vê-se a conexão das primícias com o dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50, Costes quer dizer contar 50 é contagem de 50, que é o dia de Pentecostes, em que são 2 pães são movidos e 2 pães que levedados. 2 pães levedados. E o significado do fermento, de que os pães sendo levedados, é simbólico de que são primícias que ainda têm pecado, simbolicamente. Ainda não é a ressurreição, é simplesmente apresentar estas primícias perante Deus, que agora, como sabemos, no dia de Pentecostes receberam o Espírito Santo e assim agora são um tipo de primícias que agora estão na caminhada de se manterem fiéis até ao fim, até à ressurreição. Vejamos em 1 Coríntios capítulo 6, aí primeiro vemos que todos nós temos pecado, e aqui Paulo está a escrever aos Coríntios que sim, todos temos pecado. Vejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Após o batismo, está claro. Foram lavados, justificados, após o batismo, em nome de Jesus Cristo. E este é este tipo de primícias, estamos neste caminho até à ressurreição. Vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós somos carne e sangue, por isso somos um tipo de primícias, mas ainda não somos as primícias. As primícias é quando formos transformados em seres espirituais. Eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é o que nós chamamos a primeira ressurreição. Por isso vemos que este simbolismo do dia de Pentecostes, em que vemos estes 2 pães levedados a serem oferecidos,
simboliza nós, cristãos, tendo recebido o Espírito Santo de Deus e que agora estamos neste processo de santificação a sermos fiéis até ao fim. Ao fim seria quando morrermos e se somos justos, seremos ressuscitados na primeira ressurreição. Em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sim, uma vez que recebemos o Espírito Santo, somos gerados como filhos do Pai, de Deus, e diz, e de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, não entende este significado de recebermos realmente o Espírito Santo e de sermos filhos de Deus. Porquê? Porque quanto o mundo não o conheceu ele mesmo. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Sim, uma vez que somos gerados, que recebemos o Espírito Santo após o arrependimento, o batismo, após a imposição das mãos do ministro Jesus Cristo, uma vez que recebemos o Espírito Santo, somos realmente filhos de Deus. Mas, dizem, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porquê? Porque ainda somos seres físicos. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E por isso precisamos de ser transformados como seres espirituais à ressurreição. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, à vinda de Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, seremos como Cristo é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos seres espirituais e veremos poder ver como Ele é. Por isso, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Isto é o que nós temos que fazer, temos que ter esta esperança e purificarmos. Queridos irmãos, Deus tem grande valor, tem grande valor, apreciação, premia muito suas primícias. E esses estarão numa ressurreição especial, que é a primeira ressurreição, que em Hebreus capítulo 13, versículo 5, chama uma ressurreição melhor. E você, se Deus quiser, estará lá, se você tem o Espírito de Deus e está a crescer e a manter-se fiel até ao fim. Aqui temos a pergunta, então. Tens o Espírito de Deus? Essa é uma pergunta muito importante. Digamos assim, uma pergunta vital. Você tem o Espírito de Deus? Temos o Espírito de Deus. Como é que você sabe? Vejamos então em 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 4, diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, não deis crédito a qualquer pessoa que venha a dizer com as suas ideias e coisas assim, não deis isso, mas provai os espíritos. Provai essas pessoas que vêm a você, estão a dizer coisas corretas ou não, se procedem de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas, muitos falsos espíritos andam por aí, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, toda a pessoa que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Toda a pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que é que isso quer dizer? Isto é um ponto muito importante, irmãos. É muito importante. Quando Cristo vem em carne, entendemos o significado do que Cristo fez, que deixou a forma de Deus para ser um ser humano, para dar a sua vida por nós, a vida que tinha eternamente, pôs isso, digamos assim, em risco, para dar a vida dele por nós. Queridos irmãos, isto é importante nós entendermos.
continuando a ler no versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? Quem está em nós, através do Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo. Cristo vive em nós, através do Espírito de Deus. Está claro, Cristo pessoalmente não está literalmente em nós, mas está em nós em Espírito. Por isso, precisamos de confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo, por isso, está em nós, está a viver em nós, e por isso nós precisamos de viver uma vida diferente. Temos que acreditar que Jesus Cristo é o Messias, que Ele realmente morreu por nós. Vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 2, isto é também no dia de Pentecostes, capítulo 2, e quando as pessoas que estavam presentes ali naquele dia de Pentecostes reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias, diz aqui, em Atos capítulo 2, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Isto é, o coração deles foi, digamos assim, perfurado, foi picado, foi compungido. E então disseram, vejam o que fizemos, e agora o que é que vamos fazer? O que é que podemos fazer agora? Então, Pedro lhes respondeu, no versículo 38, dizendo, arrependei-vos e cada um, isto é, mudar a vida, mudar do velho eu para um novo eu, mudem para serem pessoas, em vez de serem pecadores, para serem pessoas praticando a justiça. Mudem, haja um arrependimento. E depois diz, e cada um de vós seja batizado. Isto faça um compromisso, uma promessa, que isto é para a vida inteira, para sempre. Estamos a comprometer a seguir a Deus e a viver o caminho dele. É um compromisso, é uma aliança, é o que a Bíblia chama a nova aliança, através deste compromisso simbolizado pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Isto é, pela autoridade de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Este batismo nos dá a remissão dos nossos pecados, nos perdoa os nossos pecados. Porquê? Pelo que Jesus Cristo nos fez. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, deu o seu sangue por nós. Somos justificados pelo que Ele fez. Não somos justificados pelo que nós somos. Não é a nossa autojustiça que eu sou a melhor pessoa, não. Nós temos que reconhecer o que Jesus Cristo fez por nós, nós temos que nos arrepender, ter fé que o sacrifício dele é suficientemente grande para nos perdoar e então fazer um compromisso de viver uma vida diferente. Um compromisso para sempre. E depois disso, após a imposição das mãos pelo ministro Jesus Cristo, recebemos o Espírito de Deus para sermos realmente, digamos assim, gerados pelo Espírito de Deus como filhos e filhas de Deus. Isto é, ele diz assim, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é uma promessa não só para os apóstolos, mas é para nós hoje em dia e para os nossos filhos. E isso é o que lemos aqui. Por isso, este caminho, esta maneira de viver requer acreditar, requer uma mudança, um arrependimento e requer um compromisso de viver de uma maneira diferente. Não nos justifica. Somos justificados de graça. Lembrem-se, são duas coisas. Nós somos justificados de graça, quer dizer, os pecados são pagos gratuitamente, mas uma vez que estejam pagos, temos que praticar a justiça. Tem que haver uma mudança do velho eu para o novo eu. Não quer dizer que nunca mais falhamos, está claro que de vez em quando falhamos,
somos fracos, mas temos que lutar contra esta atitude da carne. Então, revendo de novo, requer acreditar em que Cristo é o Cristo. Foi que aconteceu a eles, lemos aqui no versículo 37, Atos 2, que compungiu-se-lhes o coração. Perguntaram o que faremos. Tem que haver um arrependimento, lemos em versículo 38, e tem que haver um batismo. E depois tem que haver a imposição das mãos. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 15. Atos capítulo 8, versículo 15. Vê-se aqui os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouviram que em Samaria as pessoas estavam-se a arrepender e por isso enviaram Pedro e João, como apóstolos, a irem lá. Que uma vez que esses, descendo lá, oraram por eles para receberem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é um passo, mas além disso, vemos aqui no versículo 17, então lhes impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-se-lhes dinheiro e disse, olha, dá-me a mim este poder. Aí vê-se que o Espírito Santo foi dado pela imposição das mãos. Está claro, não foi só para as mãos, foi uma oração durante a imposição das mãos. E por isso vê-se aqui este processo. Tem que haver acreditar, tem que haver um arrependimento, tem que haver um batismo. Após o batismo receberemos o Espírito Santo, mas isso é debaixo da imposição das mãos do ministro Jesus Cristo. Vê-se aqui que tiveram que vir os próprios ministros, neste caso eram os apóstolos, mas tiveram que vir os próprios ministros de Jesus Cristo para executar a imposição das mãos e para receberem o Espírito Santo, como lemos no versículo 18. Pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ora, uma outra coisa é que Deus só dá o Espírito Santo àqueles que obedecem a Ele. Veja em Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos, capítulo 5, versículo 32. E diz assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, isto é, que Deus deu aos que lhe obedecem. Ora, não quer dizer, queridos irmãos, que fomos justificados ou somos justificados pela obediência. Não, somos justificados de graça. Mas, uma vez que estamos a obedecer, Deus, porque nos arrependemos, fizemos este compromisso, somos justificados de graça pelo sangue de Cristo, nesse batismo, mas agora estamos a obedecer, fazemos este compromisso e Deus então nos dá o seu Espírito. Porquê? Porque o obedecemos. Deus dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Isto é, aqueles que mudam o seu modo de viver e são fiéis a este compromisso. E agora está aqui outra pergunta, irmãos. Ora, isto quer dizer que uma vez que eu faço este compromisso, isto tudo vai ser simples, vou obedecer às leis de Deus fácil e simplesmente? Não. Porquê? Porque eu ainda sou ser físico carnal. E também vocês são. E que por isso existe esta batalha contínua mental de vencer as fraquezas da carne. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Em Romanos 8, versículo 7, lemos, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. As nossas tendências da carne são contra Deus. Por isso, vemos aqui que há uma batalha mental. Uma batalha contínua.
Ora, lemos esta secção aqui de Romanos 8, versículo 7, no contexto do que estamos a ler, que começou no versículo 7, a dizer, é a lei pecado. Lemos Romanos 7, versículo 7, é a lei pecado. De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. E depois continua a falar um bocadinho mais adiante, em versículo 12. A lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Não há nada errado com a lei de Deus. E depois no versículo 14 diz, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu tenho tendências, vocês têm tendências carnais. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Porque diz, se eu estou nesta batalha, eu sei que a lei é boa, é o que diz aí no versículo 16, que eu com a lei, eu sinto que eu sei que a lei é boa, mas pecado habita em mim. E depois Paulo está aqui a explicar que existe esta guerra dentro de nós. É o que diz ele no versículo 22 e 23. Por no canto ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente. Por isso, eu tenho a lei na minha mente, eu quero fazer o que é certo, mas no meu corpo físico existem outras, digamos assim, atrações, paixões, coisas que nos atraem. E por isso temos esta guerra e temos de estar a guerrear contra isto. E por isso diz assim, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E por isso diz, versículo 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, diz Paulo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com aumento sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Da lei do pecado. E por isso diz aqui no capítulo 8, começando no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não estamos condenados. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei de Deus no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O propósito da lei tem que ser cumprido em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E este é o contexto aqui. Por isso vemos que há esta guerra. Queridos irmãos, todos nós merecemos ser condenados à morte. Mas com o Espírito de Deus. Sim, você pode sentir culpado, pode sentir-se mal, sentir que decepcionou a Deus, mas não precisa de ser condenado. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, pelo seu sacrifício que Ele nos está a dar. Por isso estamos aqui a falar de uma atitude mental. Por isso diz no versículo 6 de Romanos 8, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, irmãos, se nós temos esta atitude mental, temos esta disposição mental de seguir o caminho do Espírito, isto então nos vai dar uma paz interna, uma paz por dentro de nós. E por isso estamos a obedecer a Deus na fé.
Porque sabemos que de vez em quando ainda falhamos, mas estamos a obedecer a Deus na fé. Porquê? Porque estamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o que se lê no versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Queridos irmãos, o Espírito de Deus não é um espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de filiação, como talvez seria uma melhor tradução, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou noutra palavra, ou de outra maneira, quanto mais você obedece a Deus, menos medo você terá, menos ansiedade. E então o seu relacionamento com Deus será um relacionamento de pai para filho e filho para com pai. Por isso é que diz, Abba Pai, querido Pai, Paizinho. Então, continuando no versículo 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós na primeira ressurreição. E por isso agora somos simplesmente um tipo de primícias. Seremos as primícias quando formos ressuscitados. Mas agora somos um tipo de primícias, que é o simbolismo do dia de Pentecostes. Continuando a ler aqui, vê-se que esta expectativa da criação é algo que toda a criação espera. E por isso, se nós vemos esta meta, este objetivo, então vamos ter uma certa paz, um certo conforto mental interno agora. E por causa disso, vamos estar dispostos ou prontos a sofrer agora. É o que diz aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porquê? Porque o Espírito Santo nos mostra esta glória do futuro. Claramente, não, mas nos dá uma certa ideia suficiente para nos dar a esperança, para nos mantermos fiéis até ao fim. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9 e 10. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As pessoas deste mundo não entendem, não conseguem ter uma visão desta meta. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito ajuda as pessoas a entender e a ver e a compreender a glória que nos espera. O Espírito de Deus nos mostra. Não é assim que você tem visões e vê isto tudo, não, mas nos dá esta interna confiança e garantia, e quando estudamos a Bíblia, começamos a ver, conforme estudamos a Bíblia, começamos a entender o significado através do Espírito Santo de Deus, por isso nos mostra, através desta combinação de ler a Bíblia, com a ajuda de Deus, abre a nossa mente para entendermos, e então começamos a ver o que a Bíblia diz, o plano de Deus para nós, para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus.
E por isso você, se tem o Espírito de Deus, vai ter uma abordagem diferente, uma maneira diferente de ver as coisas, de comundão. Você vai raciocinar, vai pensar mais ao longo da maneira que Deus raciocina. Veja, por exemplo, no versículo 11, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você não vai compreender as coisas de Deus, a não ser que Deus abra a sua mente para compreender as coisas de Deus. Tal como um animal não entende as coisas do homem, porquê? Porque não tem o Espírito do homem. Mas nós podemos entender as coisas de Deus, porque Deus nos dá o seu Espírito àqueles que obedecem, como lemos em Atos 5, versículo 32. Vejamos também no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não vai discernir, entender, compreender as coisas de Deus. Vejam, por exemplo, também aqui em Salmos, capítulo 10. Salmos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 4, Salmos, capítulo 10, vamos ler o versículo 4. Salmos 10, versículo 4. Eu vou ler da Almeida Corrigida e Fiel. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Vemos aqui, irmãos, que sem o Espírito Santo as pessoas não conseguem ver Deus e não buscam a Deus. Não querem Deus nos seus pensamentos. Ele diz aqui, o perverso na sua soberba não investiga não investiga coisas acerca de Deus. E depois diz que não há Deus, são todas as cogitações. Deus não existe. Deus não existe. Queridos irmãos, Deus está no seu pensamento? Vemos, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, vários atributos do Espírito Santo de Deus, como amor, paz, alegria e outros atributos, gentileza, bondade, domínio próprio, etc. Mas isto tem que, quando temos o Espírito Santo de Deus, quando temos estes atributos que Deus nos dá, o que é que isto faz à nossa mente e ao nosso coração? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos irmãos, se nós temos o Espírito de Deus, vemos esta renovação diária. Não é ficando mais e mais corrompidos, ficando mais e mais velhos, mas vemos esta renovação diária como que estamos a ser limpos, mudados internamente. Esta renovação interior vem pelo Espírito Santo de Deus. Vejam também em Filipenses, capítulo 1, versículo 19.
Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Estou certo, pela maneira que estão a orar, a pedir, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus Cristo, que é o mesmo Espírito, porque só há um Espírito. O que é esta provisão? Esta provisão, este fornecimento, isto que recebemos do Espírito de Deus, que nos renova diariamente, temos que renovar esta provisão, este fornecimento. Precisamos estar em contínuo contacto com Deus, obedecendo a Deus continuamente, diariamente, para Ele nos dar mais o seu Espírito e o seu Espírito ser renovado em nós. Veja também em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Esta esperança de virmos a ser semelhantes a Jesus Cristo na ressurreição, porque o veremos como Ele é, não confunde. Não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Porque nós obedecemos a Ele. E por isso, o amor de Deus é derramado em nós. Deus derrama o seu amor através do seu Espírito. E por isso então, vejam por exemplo em João capítulo 7, versículo 38. João 7, versículo 38. João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior vai fluir rios de água viva. O que isso quer dizer? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que vem de Deus, que Ele nos dá, se nós obedecemos a Ele, que é o amor de Deus, e vimos os atributos, amor, paz, alegria e vários outros atributos. Isto vem de Deus. O amor de Deus vem pelo seu Espírito. Nós temos que renovar isso diariamente. Quando nós pomos isto em prática, nós temos que amar o próximo. E por isso, este amor que Deus nos deu, nós temos que passar a outros. E então esta capacidade de nós recebermos o amor de Deus e o amor de Deus sair de nós, fluir de nós como rios de água viva. Quer dizer, o Espírito Santo veio para nós e por nós passa para outros. Através de frutos. Fluindo como rios de água viva. Então estes atributos de amor, paz, alegria, etc., têm que fluir de nós para outros também. E lembrem-se, irmãos, que Deus olha para os nossos corações. Vemos quando o profeta estava a escolher o rei para Israel, o profeta Samuel, Deus disse a ele, olha, não olhes para a coisa física, olha para o coração. Deus não vê as coisas físicas, não vê o tamanho da pessoa, isso tudo. Olha para o coração. Nós precisamos de ter o mesmo discernimento, de estar a entender que Deus está a olhar para o nosso coração e precisamos estar a analisar o nosso coração. Sou realmente filho de Deus?
estou a praticar isto? Veja 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Isto é, os filhos do diabo são os que não praticam a justiça, que não obedecem às leis de Deus e que não amam o seu irmão. Não, irmãos, é importante não confundirmos que somos justificados de graça. A justificação é de graça. Mas temos que obedecer às leis de Deus. Obedecer às leis de Deus não nos justifica. Uma vez que estamos justificados, temos que retornar, digamos assim, a graça, sendo um exemplo, sendo amor, sendo graça aos outros, como Deus é para nós. E por isso precisamos praticar a justiça, obedecer à lei de Deus. Por isso, um dos sinais de que somos realmente filhos de Deus é que praticamos justiça. E outro sinal é que amamos os irmãos. Ora, irmãos, Deus não nos deu um espírito de terror e temor, mas nos deu um espírito de poder. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. Isto é o Espírito Santo, está a revivar. Porquê? Como? Porque estamos a obedecer a Deus e por isso estamos a viver o caminho, estamos a praticar e por isso Deus nos dá o seu Espírito, dá o Espírito àqueles que lhe obedecem, como lemos em Atos 5:32, e por isso estamos a revivar este dom e está a fluir em nós como rios de água viva aos outros. Por diz aqui, reavivas o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de temor ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e estabilidade mental. Então, como é que você pode aumentar a sua porção do Espírito de Deus? Vejam em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Quem pensaria que uma das respostas está mesmo aqui em Provérbios, no capítulo 1? Mas vejam, se faz favor, Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Provérbios 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Por isso, tomem atenção à correção que Deus nos dá, à repreensão que Ele nos dá. E eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. Se você e eu, nós tomamos atenção à correção, à repreensão de Deus e mudamos e nos arrependemos e vivemos e praticamos a justiça, diz assim, Deus nos derramará copiosamente o seu Espírito Santo. E vos farei saber as minhas palavras. Farei com que vocês entendem a palavra de Deus. Porquê? Porque temos este Espírito de Deus. Depois você leia aqui a continuação deste capítulo. Muito significativo. Precisamos de tomar atenção à correção que Deus nos dá. E por isso está aqui a minha pergunta que perguntei. Você tem o Espírito de Deus? Se tem o Espírito de Deus, existe esta batalha mental. Porque você quer obedecer a Deus. E vai continuamente estar nesta batalha mental a tentar vencer as coisas da carne e para estar inclinado ao Espírito, inclinado às coisas do Espírito.
você vai entender melhor as coisas de Deus. Você vai ter uma paz mental. Você não vai ter esta ansiedade de medo, mas vai ter esta paz de Deus, porque está a obedecer a Deus. Ora, não quer dizer que não vai ter certas dificuldades e sofrimentos e talvez ansiedades neste mundo, mas tem esta paz mental que tudo ao fim estará certo e que você será um vencedor ao fim. E por isso, quanto mais nos viramos para o que Deus nos diz, quanto mais nos amostramos a Deus que queremos seguir a Ele, quanto mais fazemos o que Deus indica para nós fazermos, quanto mais mudamos, maior quantidade do Espírito Santo de Deus nós teremos. Por isso, aceite agora o governo de Deus sobre a sua vida, a liderança de Deus sobre a sua vida, voluntariamente. Aceite o reino de Deus agora, na sua vida. Sim, o reino de Deus literalmente virá à terra. Mas estamos a obedecer agora às leis de Deus, incluindo, está claro, o sábado e os dias santos e as leis das carnes limpas, por exemplo. Deixe Deus ordenar a sua vida. Abandone a carne. E então, Deus cumprirá a sua promessa que Ele diz em Provérbios 1, versículo 23, que diz que derramará copiosamente para nós o seu Espírito. Então você tem o Espírito Santo de Deus? Está obedecendo a Deus? Está vencendo esta guerra, batalha mental? Está se tornando mais para ser fiel a Deus? E está a ter uma mente bem equilibrada, de amor e carinho para com o próximo? Só você que sabe. Mas faça essa pergunta a você mesmo. Você tem o Espírito de Deus? Sim ou não? E se sim, poderá talvez ter mais? Precisa de mudar umas coisas adicionais na sua vida para ter uma quantidade maior do Espírito de Deus? Só você sabe. Mas você e eu precisamos ser honestos e, sinceramente, orarmos e pedirmos a Deus para nos guiar, para nos amostrar aonde devemos mudar, para sermos melhores filhos e filhas de Deus.